Boa tarde a todos. Hoje vou falar alguma coisa muito importante, principalmente nos dias de hoje, que nós percebemos que há muita falta de vocações sacerdotais, vocações pastorais. Vocações sacerdotais, padres, diáconos, vocações pastorais, pastores. É necessário que temos que entender que para você responder a um chamado de Deus, é tudo muito simples, não se tem complicação de absolutamente nada. Não precisa ter estudos teológicos aprofundados, não precisa ser arcebispo, não precisa ser responsável por qualquer congregação religiosa. Você se baseie num livro só, a Bíblia, e se baseie que quem é chamado a ser um padre, um diácono, um pastor, em primeiro lugar, se baseie na palavra de Deus, se baseie na Bíblia. Em segundo lugar, se baseie nele, em Jesus. No Novo Testamento, Mateus estava recolhendo impostos. Jesus simplesmente veio, parou e só falou uma palavra: siga-me. Mateus largou tudo. Ele era um homem casado, largou sua casa, largou sua esposa e se mergulhou no chamado de Jesus. Não estou fazendo um parênteses, que quem é casado, quem tem família, quem tem seu emprego, tem que fazer a mesma coisa que Mateus. Não é isso. O ponto de vista deste vídeo é o fato de que muitos fazem um imbróglio tão grande que ficam 1 ano, 2 anos e saem. Saem de um seminário, deixam o curso de pastoral, porque descobriram que não tinham vocação. Quando alguém, seja homem ou seja mulher, começa a fazer um monte de questionamentos, com certeza isso não é vocação. Isso não é chamado de Deus. Mateus, vamos voltar no exemplo de Mateus. Mateus falou alguma coisa para Jesus? Ele não falou absolutamente nada. Ele simplesmente seguiu o chamado de Jesus, quando Jesus falou, siga-me, e ele seguiu. Pedro, André, quando estavam pescando, sigam-me, que eu farei vocês pescadores de almas. Eles largaram a pesca e seguiram. Quando se tem muito questionamento, vou procurar um psicólogo, vou procurar meu diretor espiritual. Tudo bem, eu concordo que muitas vezes é necessário reajustes na vocação da pessoa, para que a pessoa que ingressa neste chamado tenha a parada, todas as arestas, para seguir com firmeza, com segurança. Mas quando começa
inda e vinda, inda e vinda. Ah, tenho que ir no psicólogo. Ah, não, diretor espiritual. Ah, não, psicólogo. Ah, não, diretor espiritual. Esqueçam, isso não é chamado e muitas vezes pode ser até, como eu já ouvi, um capricho da própria pessoa. Uma fuga que a pessoa está querendo ter do mundo, dos seus problemas, e pensa que, sendo padre, sendo diácono, sendo pastor, vai ficar livre dos problemas. Muito pelo contrário, um padre, um diácono, um pastor fica abarrotado de problemas. Então é por isso que é necessário ouvir o chamado de Deus de uma maneira simples, como Mateus fez, como Pedro fez, como André fez, como João fez. Não adianta chegar e falar, porque se eu for por seminário eu não vou poder fazer mais isso. Porque se eu for ser pastor não vou poder fazer mais aquilo. Então esqueçam, você não tem vocação e você só vai descobrir isso com o decorrer dos dias. Então, tenho em mente somente uma coisa: o verdadeiro chamado é quando não se há questionamentos. Quando você abre mão da sua zona de conforto, do seu comodismo espiritual e vai servir a Deus de uma maneira diferente, que você vai servir a seus irmãos de uma maneira diferente. Então, pensem nisso. Excesso de questionamentos, excesso de dúvidas, sinto muito, mas isso não é chamado. É necessário uma maturidade espiritual de quem quer ingressar neste caminho. É necessário se ter um caráter espiritual diante de Deus. Isso sim, isso vale a pena. Agora, dando a minha opinião pessoal, é preferível ter os seus tesouros no céu do que seus tesouros na terra. É preferível estar perto dos princípios de Deus do que dos princípios dos homens. Só para vocês terem uma ideia, muitas vezes quem faz palestras, pregam as palavras de Deus, na frente é um cordeiro e por dentro é um lobo que só está querendo matar, roubar e destruir. Então, é importante, mais uma vez eu falo, caráter diante de Deus, um caráter espiritual diante de Deus. Saiam da sua zona de conforto, pensem nos seus irmãos, aprofundem a sua fé em Jesus. Cuidado com este mundo, cuidado com a sabedoria dos homens, cuidado com os prazeres deste mundo, só levam à destruição. Sejam autênticos, não sejam falsos diante de Deus. O que eu estou sendo agora aqui, eu também estou sendo fora do vídeo. E, mais uma vez eu repito para fechar, excesso de questionamentos não é chamado. Ou você assume o seu chamado, ou você trabalha dentro de você sua vocação, ou você rega a sua vocação, ou você continua na vida deste mundo. Trabalhe, estude, seja responsável pela sua família e seja
temente a Deus. Desta maneira, você também está servindo a Deus, só que de uma maneira diferente, tá? Se você perceber que você tem muitos questionamentos, sirva a Deus de uma maneira diferente. Escute também a voz do seu interior, a voz do seu coração, a vontade do Espírito. Não confunda as coisas. Jesus não quer confusão na sua cabeça. Muito obrigado, uma boa noite e fiquem com Deus.